Caros alunos, alunas e alunes de História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Esta é a última aula do semestre. E como eu anunciei no e-mail que mandei para todos esta manhã, ela é dedicada exclusivamente e inteiramente à correção da prova. As provas já foram corrigidas, vocês todos receberam, essa altura espero que todos já tenham em mãos os arquivos com suas provas corrigidas, mas falta apresentar agora o que a gente pode chamar assim, o gabarito, né? Como é que idealmente se responderiam as questões. Bom, eu, como tinha feito a primeira vez já, eu elaborei duas provas, uma para a tarde e outra para a noite, embora com questões diferentes, embora cobrindo a mesma matéria. Para não obrigar os que fizeram a prova da noite a assistir metade do vídeo esperando chegar a hora de examinar suas questões, eu vou, exatamente porque elas cobrem a mesma matéria, eu vou alternar. Eu vou comentar uma questão da prova da tarde, uma questão da prova da noite e assim por diante até o fim. Foram 6 questões para cada turma, são 12 ao todo. E vamos lá, sem mais delongas. Primeira questão da prova da tarde: como e por que o projeto de uma lógica da confirmação fracassou? Bom, primeira coisa é dizer, ao menos em linhas gerais, em que consiste o projeto de uma lógica da confirmação. Tá? O projeto é suscitado pelas vicissitudes do princípio de verificação, o princípio viga mestra da filosofia dos círculos de Viena, que deveria servir como um critério de demarcação entre sentido e contrassenso, portanto, entre conhecimento científico e especulação metafísica, porque, ao identificar o sentido de uma proposição com o seu método de verificação, isto suscitava uma dificuldade para proposições que manifestamente têm um conteúdo empírico, dizem algo verdadeiro ou falso acerca do mundo, e que, no entanto, não são verificáveis. E este é o problema justamente das leis da ciência. Tá? Por razões puramente lógicas, que essencialmente caracterizam o problema clássico da indução, como ele foi discutido pelos céticos pirrônicos gregos, na Idade Média, por Nicolau d'Autrecourt, e na filosofia moderna, e paradigmaticamente por Hume no Tratado da Natureza Humana. O problema é que nenhum conjunto de experimentos ou observações de fatos singulares implica, logicamente, uma proposição universal. Uma proposição universal só seria verificável, só é verificável, de fato, quando nós estamos lidando com universos que são infinitos e dois inteiramente acessíveis. Isso não é o caso das proposições da ciência. Quando eu digo que matéria atrai matéria na razão direta das massas e inversa do quadrado das distâncias, eu estou falando não da matéria observada na nossa experiência até aqui, mas de toda a matéria, observada ou não observada, passada, presente ou futura. Eu estou lidando com um conjunto potencialmente infinito de casos, e em qualquer caso, mesmo supondo infinito, supondo um universo finito no espaço e no tempo, como de resto concorda com a cosmologia contemporânea, ainda assim, na sua maior parte, inacessível. Então, deveríamos tirar a conclusão de que as leis científicas não são verificáveis, portanto, que elas não têm sentido. Essa solução heróica foi esboçada por Wittgenstein no Tratados Lógico-Filosóficos, ao tratar as assim chamadas leis da ciência como prescrições metodológicas, tendo conteúdo normativo e não descritivo, não tendo valor de verdade. Portanto, prescrições metodológicas sobre como organizar o conjunto do nosso conhecimento empírico, a ciência natural total, como ele diz, num plano sistemático. Essa alternativa pareceu a maioria dos filósofos do círculo de Viena. O único que gostou da ideia foi Moritz Schlick. Os demais, capitaneados por Carnap, pensaram que é demais. Dizer que justamente as leis da ciência empírica, da ciência natural, não têm condições de verdade, não são verificáveis, é demais. O problema está não nas leis da ciência, mas na noção de verificação, que exige mais do que nós podemos ter. Então, a ideia é substituir a noção de verificação pela noção de confirmação,
que já se encontra nos escritos, na breve obra do lógico francês Jean Nicot, que na década de 20 escreveu sobre questões de probabilidade e indução, tema da tese de doutorado dele. Nicot aí caracteriza uma relação mais fraca que a verificação, que é a confirmação, e que consiste simplesmente em dizer o seguinte: olha, nem todos os corvos pretos que nós examinamos até hoje são suficientes para verificar a hipótese de que todo corvo é preto. Mas, intuitivamente, cada corvo preto confere um reforço a essa hipótese. Cada corvo preto, então, essa definição confirma. Tá? A confirmação de uma hipótese é um caso positivo dessa hipótese. Tá? E Nicot caracteriza, então, a relação de confirmação assim. Se eu tenho que todo A é B, quando eu tenho um A que é B, eu tenho confirmação. Quando eu tenho um A que não é B, eu tenho refutação. E quando eu tenho algo que não é A, eu tenho uma confirmação, uma refutação. Tá? A isso, Karl Hempel objetou que a confirmação de uma hipótese não pode depender do modo como ela está formulada. Tá? A confirmação de uma hipótese, intuitivamente, tem que ser confirmação de qualquer hipótese logicamente equivalente, porque hipóteses que são equivalentes têm as mesmas condições de verdade, e se têm as mesmas condições de verdade, devem ter as mesmas condições de verificação. Muito bem, então impõe-se a condição de equivalência, tá? Que importa em recusar que haja casos neutros. Não corvos, de qualquer cor que seja, são confirmação de corvos da hipótese que todo corvo é preto. Especificamente pela lei da contraposição, se é verdadeiro que todo corvo é preto, é verdadeiro porque diz a mesma coisa, por contraposição, que todo não preto é não corvo. Tá? Sugere um aparente paradoxo de que uma folha verde e um caderno azul são confirmações da hipótese de que os corvos são pretos, mas como assinala Hempel, isso pode ser explicado com uma ilusão psicológica decorrente do fato de que nós temos informação antecedente acerca dos objetos que estamos inspecionando, sabemos que o antecedente do condicional é falso e, portanto, que o condicional é trivialmente verdadeiro, porque todo condicional cujo antecedente é falso é um condicional verdadeiro. Essas são a terceira e a quarta linha da tabela de verdade da implicação. Problema suscitado por Nelson Goodman, porém, que começa a encaminhar, então, a dissolução do projeto, espera aí, essa definição, a imposição da condição de equivalência não pode valer, porque a confirmação da hipótese de que todo corvo é preto por um não preto, não corvo, vai ser, ao mesmo tempo, confirmação, pelo mesmo não preto, não corvo, da hipótese de que nenhum corvo é preto, que é a contrária daquela. Por quê? Porque nos dois casos, todo corvo é preto e todo corvo não é preto. Se eu estou na presença de um não corvo, o antecedente do condicional é falso e o condicional sai trivialmente verdadeiro. Portanto, pela definição de Hempel, a hipótese é confirmada. Ora, é intolerável que a confirmação de uma hipótese seja a confirmação da hipótese contrária. Nós queremos que uma confirmação da hipótese de que todo corvo é preto seja uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos e não de outra cor. Portanto, nós precisamos de uma confirmação que Goodman chama seletiva, que permite escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária, e restaura-se o critério de Nicot, rejeitando a condição de equivalência. Porém, imediatamente a seguir, Goodman suscita a questão: e se eu tenho que escolher entre duas hipóteses que não são nem contraditórias nem contrárias? Eu não tenho, não é nem digamos que eu tenho aqui todo corvo é preto, a contraditória é nem todo corvo é preto, a contrária é nenhum corvo é preto, mas eu tenho todo corvo é azul. Todo corvo é azul e todo corvo é preto, uma não é a negação da outra. Nem negação contrária, nem negação contraditória, mas são incompatíveis. Tá? Se algo é azul, não é preto, mas dizer que algo é azul não é dizer que não é preto. Tá? O contrário, a negação de isto é preto, isto não é preto. Tá? Nós estamos às mãos da espécie de incompatibilidade que diz respeito não à forma lógica dos enunciados envolvidos, mas ao seu próprio conteúdo, material. Por isso, Russell chamou essas incompatibilidades de incompatibilidades sintéticas.
O que Goodman faz com o famoso exemplo das esmeraldas verzuis, em 1953, é construir um cenário em que nós temos duas hipóteses que concordam com todas as observações feitas até um certo tempo, digamos, o tempo presente, e, no entanto, são incompatíveis porque as suas projeções são projeções incompatíveis. Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verde, eu espero que a próxima esmeralda seja como as anteriores verde. Se eu projeto a hipótese de que todas as esmeraldas são verzuis, eu espero que a próxima esmeralda seja como as anteriores verzul, mas se ela for verzul, ela vai ser azul e não verde. E essas duas são incompatíveis, mas a lógica não me permite escolher entre elas. Do ponto de vista lógico, elas têm paridade de condições. As tentativas de vários críticos de Goodman de sugerir que tem algo de logicamente mal formado com o predicado verzul, que eu passei brevemente em revista, sugeri que o predicado é disjuntivo e que tem algo de errado com disjuntividade, sugeri que o predicado não é observacional, sugeri que coisas verdes são mais semelhantes entre si que coisas verzuis. Todas deram com os burros na água. Goodman respondeu ao longo de 20 anos impavidamente a todas essas objeções e o resultado dele se estabeleceu definitivamente. O resultado significa o seguinte: não pode haver uma lógica formal da confirmação. A relação de confirmação não é uma relação lógico-formal. E o projeto de uma lógica da confirmação, o coração da filosofia da ciência seria uma lógica da confirmação, a filosofia da ciência seria a lógica da pesquisa científica, vai por água abaixo, como reconhecem os próprios partidários da filosofia do Círculo de Viena. Quando Hempel republica os seus ensaios sobre a lógica da confirmação, ele põe um apêndice para dizer, olha, esse resultado de Goodman mostra que esse projeto fracassou. Tá? Abre-se o caminho para uma nova maneira de fazer filosofia da ciência, que leva em conta a história dos conceitos, porque vai ser fundamentalmente o apelo às práticas passadas de projeções de hipóteses, que vai permitir decidir que hipóteses nós vamos projetar e quais nós não vamos. O predicado verde estando muito melhor arraigado nas nossas práticas. O predicado verzul é esse que nós escolheremos projetar. Não precisava ter contado essa história inteira, e eu estou notando que me estendi bastante respondendo a pergunta. Quem partisse da apresentação do que Goodman chama o novo enigma da indução, que é o paradoxo das esmeraldas verzuis, estaria respondendo, mostrando como é que o projeto fracassou. A única coisa que precisava perceber é uma notícia geral do que era a ideia de uma lógica da confirmação, caracterizar a relação de confirmação entre uma lei e a sua hipótese, entre uma hipótese científica, que toda lei é uma hipótese, e as observações ou experiências que a confirmam ou refutam como uma relação puramente lógica. É isso que Goodman mostrou, que é um projeto fracassado. E essa demonstração é definitiva, foi feita em 1953 e não tem volta atrás. Encerrado esse capítulo. Vamos a uma pergunta feita para a turma da noite agora. Carnap sustentou sistematicamente que o Círculo de Viena não fazia filosofia. Como se justificava essa afirmação? Bom, eu dediquei algum tempo numa aula sobre o Círculo de Viena a comentar a introdução de Carnap ao seu ensaio A Física como Ciência Universal, em que introdução intitulada justamente O Círculo de Viena não pratica filosofia. Ele ali vitupera contra o que ele chama de metafísica, a saber, contra as doutrinas filosóficas que propõem teses positivas. Trata-se no domínio da metafísica, em estrito senso, trata-se no domínio da epistemologia, da ética e outras áreas da filosofia. Agora, o núcleo para entender por que é que ele sustenta que essas proposições não podem pretender ter conteúdo cognitivo são duas coisas. Por um lado, aplica-se o princípio de verificação. A ideia é que as proposições filosóficas não são suscetíveis de teste empírico, e por não serem suscetíveis de teste empírico, pelo princípio de verificação, devem ser caracterizadas como proposições sem sentido. Se teses filosóficas são sem sentido, não pode ser tarefa da filosofia propor teses. E aqui vem, então, a concepção da filosofia, que é herdada diretamente de Wittgenstein, de tratados,
como, cito literalmente as palavras de Wittgenstein, a filosofia não é uma teoria, uma doutrina, kein Lehre, mas é uma atividade. Então, é uma concepção puramente prática da filosofia. Não há teorias filosóficas e o Ciro de Viena não propõe nenhuma teoria filosófica. Mas o Ciro de Viena pratica uma atividade. Que atividade é essa? De novo, voltamos a Wittgenstein. Tratados lógico-filosóficos, mais uma vez. O objeto da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. Trata-se de clarificar a lógica da nossa linguagem, tendo como fio condutor a ideia expressa no prefácio do Tratados por Wittgenstein de que os problemas da filosofia emergem da incompreensão da lógica da nossa linguagem. Se nós atentarmos para como está constituída a sintaxe lógica da linguagem, vai se tornar manifesto que as proposições mais abstratas que seja da filosofia não guardam uma relação lógica de dependência com proposições empíricas que podem servir para testá-las. Enquanto, por exemplo, a lei relativística, a lei einsteiniana da gravitação universal, implica que a luz está submetida aos efeitos da gravitação universal, o que implica o fenômeno chamado por Einstein de redshift, o desvio para o vermelho, que a cor de uma emissão luminosa, por exemplo, a luz de uma estrela, ao atravessar um campo gravitacional suficientemente poderoso, deve sofrer um desvio para o vermelho, porque por efeito da atração gravitacional, o comprimento da onda se esgarça, por assim dizer, alarga, e significa que ele se aproxima do polo do espectro cromático em que nós temos o maior comprimento de onda, que é o vermelho. No outro polo, o menor comprimento de onda perceptível pela visão humana é violeta. Para além do violeta, nós temos o ultravioleta, comprimento de onda ainda mais curto, mas invisível para nós humanos. E com comprimento de onda maior que o vermelho, nós temos o infravermelho, também não detectável pelos olhos humanos. Bom, a teoria geral da relatividade é extremamente abstrata. A sua proposição central diz que a energia de um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pelo quadrado da velocidade da luz. Não é evidente que isso tenha a consequência de que a luz de uma estrela, quando passa por um campo gravitacional poderoso, deve sofrer um desvio para o vermelho. Mas é demonstrável, se nós examinamos a estrutura lógica da teoria da relatividade, que aquela proposição geral implica essa hipótese observacional que serve como um teste. Eu creio que contei para vocês que a primeira evidência positiva, portanto a primeira confirmação da teoria da relatividade foi obtida no Brasil, no Ceará, na década de 30. Bom, é essa relação lógica entre a teoria apresentada e proposições que servem para testá-la, isso é, para confirmá-la ou refutá-la, que não se encontra no caso das proposições filosóficas. É por isso que elas não são verificáveis. E a análise lógica serve para mostrar que elas não têm essa relação de implicar proposições observáveis. Por isso, a filosofia é análise lógica da linguagem. No seu aspecto destrutivo, ela é uma análise lógica da linguagem da metafísica, e ela envolve aquilo que Carnap chama, no título de um artigo polêmico dele, a superação da metafísica pela análise lógica da linguagem, mas no lado positivo, que é aquele que realmente interessa ao Círculo de Viena, a filosofia deve ajudar a organizar o campo teórico das ciências empíricas, examinando as relações lógicas de dependência entre proposições, com os recursos da análise lógica, da lógica como foi desenvolvida por Frege, Russell, Wittgenstein, e contribuir assim para o grande projeto que consiste na unificação da ciência. Reunir as diferentes ciências, a física, a química, a biologia, as ciências sociais, etc., num projeto unificado a ciência natural, constituída essencialmente de um domínio de conhecimento que abarca das diferentes áreas do conhecimento empírico. Essencialmente a ideia é que a base fosse a física estuda a realidade nas suas propriedades mais elementares, as propriedades estruturais do universo.
E aí, o que nós temos? Nós temos em grau crescente de complexidade, nós temos o seguinte: quando as estruturas que a física investiga adquirem uma certa complexidade, o que nós estamos observando agora é aquilo de que a química se ocupa. A química se ocupa de estruturas que têm uma certa complexidade, constituindo elementos e compostos desses elementos nas suas relações recíprocas. Quando essas estruturas que a química investiga são suficientemente complexas para serem autorreplicantes, nós temos organismos, e esse é o objeto de investigação da biologia. Quando organismos são suficientemente complexos para produzirem símbolos, sinais, linguagens e ferramentas, nós temos o objeto de investigação das ciências humanas. E a ideia é que tudo isso pudesse ser unificado. Quando o Carnap, no artigo dele, fala da física como ciência universal, a ideia é usar a física como base para a unificação do conjunto do conhecimento empírico. Mas isso é feito pela análise lógica da linguagem da ciência. Análise lógica, não é teoria filosófica. Tá? E essa é a ideia fundamental. O Círculo de Viena, como o autor do Tratados Lógico-Filosóficos, não faz filosofia, faz análise lógica da linguagem. Se é surpreendente a ideia de uma escola filosófica que não tem teses filosóficas, eu me permito lembrar que, como eu creio ter observado em algum momento, a tradição cética grega, ao longo de 7 séculos, consistiu numa tradição filosófica que praticava a filosofia como uma atividade, mas que não propunha teses filosóficas. Um cético justamente não defende teses. Ele simplesmente argumenta contra as pretensões de conhecimento dos dogmáticos. É por isso que o Círculo de Viena não faz filosofia. Vamos à questão da tarde. Como Arthur Smolin desarma o argumento do número dos planetas de Quine? Eu vou tentar ser sucinto. Eu gastei 20 minutos com 2 questões, num total de 12. Para dizer sumariamente, Smolin mostra que o argumento... Em primeiro lugar, uma coisa importante aqui, que passou despercebido para você. O argumento do número dos planetas de Quine não é o argumento de Quine contra a lógica modal. O argumento de Quine contra a lógica modal consiste em dizer o seguinte: quem defende a lógica modal quantificada e defende a quantificação através de operadores modais, isso é, as modalidades de Ré, como faz Ruth Barkham, mais tarde Ruth Barkham-Marcus, no seu primeiro sistema de lógica modal quantificada, aceita o essencialismo, a ideia de que há uma distinção entre propriedades essenciais e acidentais, mas quem aceita isso está comprometido a tomar como verdadeiras inferências falaciosas. E aí ele dá um exemplo. Então, o argumento dos números dos planetas não é o argumento de Quine contra a lógica modal. O argumento de Quine contra a lógica modal é: veja, quem aceita a lógica modal quantificada tem que aceitar que esse argumento é um argumento válido. E o argumento tem premissas verdadeiras e uma conclusão obviamente falsa, portanto é uma falácia. Não? E Quine diz: mas vocês têm que aceitar que ela é verdadeira. 9 é necessariamente maior que 7, 9 é o número dos planetas, logo o número dos planetas é necessariamente maior que 7. Estão vendo? É no que dá se meter a atribuir propriedades essenciais às coisas. A ideia de Quine é que propriedades são essenciais ou quais não são, o que algo necessariamente é e o que algo é contingentemente. Não há propriedade da coisa mesma, não há modalidades no mundo, mas é relativa à linguagem, depende de como eu descrevo. Se eu descrevo 9 como o número dos planetas, então é claro que ele não é necessariamente maior do que 7. Se eu descrevo 9 como o sucessor de 8, claro que ele é necessariamente maior do que 7. Mas o que 9 é em si, por si? Coisa nenhuma, depende de como eu descrevo. É relativo à linguagem, que nem no exemplo de João, que é filósofo e ciclista, que eu não vou repetir aqui, todos vocês devem estar lembrados dele. O que Arthur Smolin faz? Arthur Smolin, fazendo uso da teoria das descrições de Russell, que não é que Quine não conhecia, Quine conhecia muito bem. Aqui tem um parênteses: alguns de vocês gostaram de contar a história, eles gostaram do truque, né, de como Quine elimina termos singulares no seu sistema lógico, convertendo todo o termo singular numa descrição, para evitar que a lógica tenha que se a ver com questões de existência, e decidir se algo faz ou não faz sentido, se uma proposição tem ou não tem significado, decidindo antes se os nomes que ocorrem nela designam alguma coisa. Bom, usando a teoria das descrições de Russell, no artigo que se intitula justamente Modalidade e Descrição, que, para minha satisfação, teve gente que leu esse artigo, porque respondeu a pergunta
usando coisas que estão no artigo que eu não disse na aula. E isso me deixa muito contente. O Smoller mostra o seguinte, exatamente como o Russell tinha mostrado no primeiro argumento de John Denoting, em que também, no primeiro argumento, no primeiro quebra-cabeça de John Denoting, que era a mesma coisa, era a mesma espécie de coisa. Você tem aqui um argumento que parece uma falácia, porque as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Aquela famosa história de George IV, que queria saber se Scott era o autor de Waverley. Ora, Russell resolve o problema mostrando que George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley, é uma frase ambígua, que tem duas interpretações possíveis conforme a descrição definida do autor de Waverley tem a ocorrência primária ou secundária, e Smoller mostra que exatamente a mesma coisa acontece aqui. Que o número de planetas é necessariamente maior do que 9 pode significar necessariamente a 1 e somente um x, que é o número dos planetas, e x é maior do que 9, e isso é claramente falso, porque o número dos planetas poderia ser qualquer outro, mas em troca isso é a ocorrência secundária da descrição, mas a descrição pode ter ocorrência primária, e existe 1 e somente um x, que é o número dos planetas, e este x é necessariamente maior do que 7, e isso não é falso, é verdadeiro. E mais, na interpretação, e a primeira interpretação é a interpretação de dicto, se diz que a proposição o número dos planetas é maior que 7 é uma verdade necessária, o que é falso. Tá? No segundo caso, nós temos uma necessidade de ré, se diz da coisa, do número 7, que tem a propriedade de ser necessariamente, do número 9, que tem a propriedade de ser necessariamente maior do que 7. Quine não leva em conta essa ambiguidade, interpreta a frase como se a frase não fosse ambígua, como se o argumento tivesse fadado a ser uma falácia. Mas Smoller mostra a proposição falsa, que Quine diz que os lógicos modais vão tratar como se seguisse das premissas, e não se segue, é uma falácia. Não se segue das premissas, é uma proposição falsa, mas não se segue das premissas. Mas em troca há uma outra interpretação da frase, em linguagem natural, o número parece necessariamente maior do que 7, em que a descrição tem ocorrência primária, a leitura é de ré, e nessa leitura a conclusão é implicada pelas premissas e é verdadeira. E o argumento é válido. Quine não levou em conta essa possibilidade, porque ele não tinha, porém, o direito de fazer. Ele não tinha o direito de fazer, por quê? Porque ele está argumentando contra a ideia de que existe necessidade de ré. E ele não pode, num argumento destinado a mostrar que não existe necessidade de ré, escamotear ou não levar em conta que a frase que ele está apresentando comporta uma leitura de ré. Ele não pode assumir que a única leitura legítima é a leitura de dicto, não quando ele está argumentando para sustentar que só pode haver modalidades de dicto. O argumento, portanto, fracassa e a refutação de Smoller é uma refutação decisiva. Tanto que o que Quine passou a fazer a partir daí foi dizer aos lógicos modais: bom, então assumam que vocês são essencialistas aristotélicos, e como nós vimos, a resposta foi mais ou menos: somos sim, e daí? Sem medo de ser feliz. Bola para frente. Prova da noite. Expõe o argumento de Quine contra o dogma do reducionismo. Bom, em primeiro lugar, o que é o dogma do reducionismo? É um dos dois que Quine chama dogmas do empirismo. O primeiro é que existe uma clivagem entre proposições analíticas e sintéticas, uma disjunção exclusiva. Toda proposição ou bem é analítica ou bem é sintética, e o dogma da analicidade. E o segundo, que chama o dogma do reducionismo, é a ideia de que toda proposição que tenha conteúdo empírico é ou bem uma proposição de observação, para a qual eu posso fazer diretamente um teste, do qual ela sai refutada ou verificada. Se descreve uma observação, ela pode ser verificada, né, pela observação. Ou é uma proposição que implica proposições de observação. Mas a ideia é que, para cada proposição tomada isoladamente, eu posso especificar qual é o seu método de teste, ou o seu método de verificação. E é isso que Quine argumenta contra o dogma do empirismo, que não pode acontecer. A ideia fundamental que é a seguinte: quando nós testamos uma proposição, o que está em jogo não é apenas essa proposição tomada isoladamente, porque as nossas proposições empíricas, as nossas crenças acerca do mundo,
não são crenças atômicas, isoladas umas das outras, elas formam um sistema, aquilo que Quine chama, o título de um dos livros dele, escrito a quatro mãos com Joseph Houlihan, a teia da crença, the web of belief, ou a rede da crença. É uma rede, é uma teia que é formada que forma a nossa visão global do mundo. Quando as coisas não saem de acordo com as nossas crenças, você toma uma proposição, vai testar e as coisas não saem com a proposição previu, bem, pode ser que você tenha que abandonar essa proposição, mas pode ser que você tenha que abandonar uma outra proposição que, em conjunção com essa aí, implicava que deveria haver aquela observação. Há uma margem de manobra grande que eu ilustrei, só para lembrar, refrescar a memória, está lá nos arquivos do YouTube, que eu não removi e não pretendo remover, pelo menos enquanto o YouTube não me obrigar a fazer, vão continuar à disposição de vocês. Eu li uma parábola do filósofo da ciência húngaro, Imre Lakatos, sobre um caso imaginário de mau comportamento planetário, que mostra exatamente que quando uma teoria se defronta com uma experiência recalcitrante, uma coisa que pode acontecer é você abandonar a teoria inteira, mas você tem, antes de chegar a esse ponto extremo, antes de abandonar, por exemplo, a mecânica newtoniana para abraçar uma coisa completamente diferente, como Einstein fez, você faz várias tentativas de ajustar a sua teoria e você tem muita margem de manobra. Quer dizer, o que dá para mexer na teoria, o que dá para ajustar, para preservar, e a ideia é que quando o cientista, e de fato a história da ciência comprova isso, essa é a prática normal do cientista. O cientista, diante de uma experiência recalcitrante, não sai declarando que toda a ciência dele foi refutada, porque uma determinada observação não está de acordo com a experiência. Quando Leverrier observa as anomalias na órbita de Urano, ele não diz que a teoria da gravitação universal de Newton foi refutada. Ele diz, não, alguma coisa deve estar interferindo com a órbita de Urano. E postula a existência de um planeta até então não observado, que ele batiza de Netuno, e como nós vimos, só muito mais tarde Netuno vem a ser identificado, descoberto. E se diz, bom, esse é o planeta do qual que Leverrier imaginou, responsável pelas perturbações da órbita de Urano. Preserva essa teoria. Observa-se aquilo que Quine chama a máxima da mutilação mínima. Isso é, a gente mexe o menos possível. Em português a gente diz, em time que está ganhando não se mexe, e em inglês Quine expressa a máxima da mutilação mínima assim, ele diz, o enunciado dessa máxima é where it doesn't itch, don't scratch. Nas palavras, onde não comicha, não coce. Tá? É porque nós temos essa margem de manobra, e temos porque o conjunto das nossas experiências sobre o mundo forma um sistema coerente, em que umas dão suporte às outras, que há uma imensa margem de manobra sobre o que ajustar na teoria. Tá? E observada a máxima da mutilação mínima, os ajustes preferidos serão sempre aqueles que causam menos, que precipitem menos modificações no conjunto inteiro da nossa teoria acerca do mundo. Então, Quine conclui que as nossas proposições enfrentam o tribunal da experiência não uma a uma, como postulava o dogma do reducionismo, mas como uma corporação, em bloco, em grupo. Tá? E é o grupo inteiro que está sob suspeita quando algo está errado. Nós vamos ver ali dentro onde é que é preciso mexer para salvar tudo que for possível salvar da teoria recalcitrante. Como o dogma da analicidade, que aqui muita gente achou que precisava explicar a crítica de Quine na analicidade e gastaram tempo e bytes de digitação expondo aquele argumento. Não precisa, é completamente independente. A única coisa que importa saber acerca da relação entre os dois argumentos é que os dois, em última instância, dependem do princípio de verificação. Tá? Porque o princípio de verificação diz, no caso da analicidade, que certas proposições são verificadas, aconteça o que acontecer no mundo, porque não dependem dos fatos no mundo, mas apenas de convenções linguísticas, e essas são as proposições analíticas, e outras proposições são, o seu método de verificação é o teste empírico, e essas são as proposições sintéticas. Por outro lado, a ideia de que o sentido de uma proposição é o seu método de verificação implica que há um método de verificação específico para cada proposição.
quando na verdade nós temos procedimentos de verificação que estão testando não uma proposição atomicamente, mas na verdade o sistema a qual essa proposição pertence. Tá? O fato de que muitas opções estão disponíveis implica que as nossas teorias são subdeterminadas pela evidência empírica, o que vai se tornar um tema central da filosofia de Quine daí para diante. Isso é de 1950 e poucos, 53, eu acho, enfim, o ano da publicação dos dois dogmas do empirismo, daí para frente. Vai culminar no experimento imaginário da tradução radical, da tese da indeterminação da tradução, vocês lembram lá, Gavagai, etc., que eu expliquei em aula, mas no qual ninguém precisava adentrar para responder a essa questão. Certo? Turma da tarde, como Kripke explica a ilusão de contingência das identificações teóricas da ciência natural? Bom, primeiro, trata-se de dizer brevemente por que, segundo Kripke, elas não são contingentes, as identificações teóricas da ciência natural proporções, como a água é H2O, o ouro é o elemento de número atômico 79. Porque, para Kripke, as expressões que estão dos dois lados do E são genuínos designadores rígidos. Portanto, comportam-se logicamente como nomes e não como predicados. Se uma das expressões fosse um predicado, o E seria o E da predicação e não o E da identidade. Ora, se trata de uma proposição de identidade, trata-se, um argumento que pela primeira vez foi provado como um resultado de lógica modal por Ruth Barker Marcus, de verdades necessárias, ainda que só possam ser conhecidas a posteriori. Então, as identificações teóricas da ciência natural, ninguém sabe a priori que a água é H2O, a gente descobriu isso lá pelo final do século XVIII, com a revolução científica que deu origem à química moderna, protagonizada especialmente por Lavoisier, mas nós descobrimos algo acerca da essência da água, aquilo que a água não pode não ser. Portanto, se essa proposição é uma proposição de identidade, se água é um designador rígido e H2O é um designador rígido, então essa é uma verdade necessária. E, no entanto, se nós consultarmos a filosofia da primeira metade do século XX, nós vamos ver aqui Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine, e no fim todo mundo sustentou que as proposições da ciência empírica são proposições contingentes. Verdades necessárias são apenas verdades lógicas ou coisa parecida. Ressalve-se o quadro de Quine, para quem a distinção necessária e contingente é obscura, como é a distinção analítico-sintética. Mas, de qualquer jeito, ele não considera nenhuma proposição do sistema inteiro das nossas crenças como impossível de ser revisada. Até mesmo as leis da lógica, das quais nós podemos ter que revisar. Talvez a mecânica quântica exige que a gente revise a lei da distribuição do cálculo proposicional, é o que muitos sustentaram. Talvez o raciocínio matemático não admita provas por redução ao absurdo e não aceite a lei da eliminação da dupla negação, e precisamos desenvolver uma lógica intuicionista e não uma lógica clássica, coisas desse tipo aí. Bom, todo mundo pensava que essas identificações eram contingentes. Uma das razões pelas quais pensava é porque elas eram descobertas empiricamente, mas não basta dizer que os filósofos pensavam que elas eram contingentes porque só podiam ser descobertas a posteriori, portanto, tinha um dogma de tudo que só pode ser conhecido a posteriori, só pode ser contingente, porque é preciso explicar esse próprio dogma. De onde é que vem essa ideia? E a ideia vem, aqui está o ponto do Kripke, do fato de que nós podemos imaginar situações em que a fenomenologia de uma espécie natural está presente. Por exemplo, eu estou diante de um líquido insípido, inodoro, incolor, que mata a sede, blá, 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 e, portanto, parece água, mas tem uma estrutura molecular completamente diferente, é o XYZ do Putnam, lá na Terra Gêmea. Ou tem um metal amarelo, maleável, dúctil, brilhante, não sei o que mais, que é como ouro, mas não é ouro, é pirita de ferro, também conhecido como ouro de touro. E a ideia é a seguinte: nós, quando fixamos a referência do designador rígido, não pretendíamos chamar de água tudo que parecesse água, tudo que satisfizesse os critérios pelos quais nós identificamos a água.
e sim tudo que fosse o mesmo líquido que esse aqui. Também não pretendíamos chamar de ouro qualquer coisa que tivesse a fenomenologia do ouro. Precisava ser o mesmo elemento, o que, a saber, o elemento de número atômico 79, como nós descobrimos com o desenvolvimento da química moderna. Então, a ideia é a seguinte: como nós podemos imaginar situações em que a fenomenologia de uma espécie natural está presente sem que a espécie natural seja presente, nós nos descrevemos as situações como situações em que nós estamos imaginando algo e descrevemos sem contradição, portanto é perfeitamente concebível, uma situação em que água não é H2O, XYZ, em que ouro não é elemento de número atômico 79. Bom, nós podemos descrever sem contradição essa situação, daí não se segue que ela é possível. De um modo geral, do fato de que algo é concebível, não se segue que seja possível. Tá? Mas é a conceptibilidade de situações em que água não é H2O, e que essas identificações teóricas não são verdadeiras, é que gera a ilusão de contingência, e essa é a explicação que Kripke dá para esse fenômeno. Por que ele faz isso? Porque qualquer pessoa que diga que as coisas não são como parecem ser, tem, se é intelectualmente responsável, uma obrigação intelectual, um dever cognitivo, o de explicar se as coisas não são como parece que são, por que é que elas parecem ser como não são. Assim, Copérnico diz que o Sol não gira ao redor da Terra, e tem que explicar por que então que parece que gira. Kripke diz que essas proporções não são contingentes, mas necessárias, ele tem que explicar então por que é que eles parecem ser contingentes, e essa, em suma, é a explicação. Tá? Questão da noite. Kripke afirma reiteradamente em Naming a Necessity que ele não está propondo uma teoria alternativa ao descritivismo, mas apenas uma imagem mais adequada do modo como usamos nomes próprios. Em que consiste essa imagem e como Kripke a justifica? Não é preciso resumir todo o argumento de Naming a Necessity para descrever essa imagem. O próprio Kripke o faz de maneira muito sucinta numa passagem que eu comentei bastante em aula. A imagem consiste no seguinte: você tem, por exemplo, nasce um bebê. Tá? Os pais batizam o bebê com um certo nome. Falam dele com os seus amigos. Outras pessoas ouvem falar. E assim, numa cadeia de comunicação em que o nome vai sendo passado adiante, outras pessoas que nunca tiveram contato direto com a pessoa que recebeu aquele nome, digamos, Luiz, podem fazer referência a Luiz. Ou, como Goethe explica numa passagem que eu também comentei, podemos conceber a Russell que para introduzir um nome na linguagem, alguém deve ter estado lá no começo em contato, na presença do objeto nomeado. Como na cerimônia cristã do batismo, o sacerdote diz: batizo esta criança, Pedro. Mas, diz Goethe, Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante até chegar em nós. E é por isso que a gente pode usar o nome Sócrates para falar de Sócrates, por muito pouco que saibamos acerca de Sócrates. Nós não somos capazes de oferecer nenhuma descrição ou conjunto de descrições que individua esse indivíduo. O homem comum, ao falar de Sócrates, perguntado quem é Sócrates, pode dizer simplesmente: um filósofo famoso, ele não sabe mais do que isso, e não precisa saber. Porque a linguagem é, como diz Nietzsche, uma instituição, uma tradição. A imagem de Kripke, em suma, é uma imagem que ele opõe à concepção descritivista, a ideia de que só pode usar um nome com significado quem conhece as descrições que precisam estar satisfeitas por algo para ser o referente desse nome. Essa imagem é uma imagem profundamente individualista ou solipsista, supõe um indivíduo que sozinho tem que se certificar de que ele emprega uma palavra para designar um certo indivíduo com base no que ele sabe ou pensa saber ou crê acerca desse indivíduo.
E a isso o Crick propõe uma imagem comunitarista, radicalmente anti-individualista, em que é pelo fato de pertencermos a uma comunidade de usuários da linguagem, que cada um de nós pode usar um nome para falar do indivíduo que aquele nome nomeia, com a condição de que ao herdar o nome, eu pretenda, ao usá-lo, falar do mesmo indivíduo que as pessoas que usaram um nome antes de mim, de quem eu herdei o uso desse nome, usaram. Como diz Crick, se eu decidir chamar de Napoleão Bonaparte o meu ornitorrinco de estimação, eu estou rompendo a cadeia, eu não estou usando Napoleão como um nome para o imperador francês. Tá? E essa é essencialmente a imagem que Crick propõe. É uma imagem, não uma teoria, porque Crick não oferece nem cogita de oferecer, em momento algum, algo como um conjunto de condições necessárias e suficientes da referência. Ele nem mesmo elimina a noção de referência, ele não define referência. Ele ao explicar, descrever a imagem que nós usamos, ele diz, nós imaginamos que a pessoa tem a intenção de usar o nome, cada um de nós, com a mesma referência que os que outros usaram. E essa noção de intenção de usar com a mesma referência é uma noção primitiva, intuitiva, que apela para as nossas intuições, isso é, para o conhecimento, a competência que nós temos como falantes do idioma. É apenas munidos disso, não é de nenhuma teoria sofisticada, simplesmente reconhecendo como é que nós de fato usamos os nomes próprios, que nós podemos responder apropriadamente, isso é reconhecer a adequação da imagem de Crick, e por isso ele chama a sua caracterização dos nomes uma caracterização intuitiva, por oposição a uma caracterização teórica. Tá? Ele não oferece um conjunto de condições necessárias e suficientes, e ele diz, provavelmente se eu fizesse isso, eu ia apresentar uma teoria falsa. Mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado apenas em chamar a atenção para como nós de fato usamos os nomes. Ok? É isso. Eu vou agora quebrar a alternância e comentar mais uma questão da prova da noite, porque ela está diretamente ligada a uma questão que eu já comentei da prova da tarde. A questão 4 para a noite foi: exponha o argumento de Crick contra a tese da identidade corpo-mente. Bom, o pano de fundo do argumento de Crick contra a tese da identidade corpo-mente é o tratamento que ele dá às identificações teóricas da ciência natural, que foi o tema da pergunta que eu fiz para a turma da tarde, na prova da tarde. O que importa em que turma vocês estão, importa a hora que preferiram fazer a prova. Nós tínhamos lá que as identificações teóricas da ciência natural parecem ser contingentes, porque nós podemos estar na presença da fenomenologia da água, do ouro, do tigre, do calor e assim por diante, e não estar na presença da coisa mesmo. Eu posso ter algo que parece ouro, mas não é pirita de ferro. Eu posso ter algo que parece água, mas não é o líquido que o Putnam imaginou na Terra Gêmea. Eu posso ter sensação de calor e não haver calor, a pessoa está com hipotermia, e assim por diante. Então, é sempre possível descrever uma situação em que nós estamos na presença de algo que é como a água, mas que não é H2O, de algo que é como ouro, mas não é o elemento de número atômico 79, de algo que é como calor, mas não é movimento molecular. Nós nos descrevemos essa situação, e essa descrição não importa nenhuma contradição, não viola nenhuma lei da lógica, é uma descrição do estado de coisas logicamente possível, uma situação em que a água não é H2O. É H2O na Terra e é XYZ na Terra Gêmea, em que o ouro não é o elemento de número atômico 79, é esse elemento e mais uma outra coisa, qualquer coisa assim. Nós descrevemos sem contradição, isso nós podemos conceber que a água não seja H2O, que o ouro não seja o elemento de número atômico 79, que podemos descrever perfeitamente uma situação em que a gente está tem a fenomenologia, a aparência, os critérios pelos quais nós reconhecemos, identificamos a água, o ouro e assim por diante, e não estamos na presença dessa espécie natural. Isso sugere, então, que a identificação não é uma identificação necessária, não é uma verdade necessária. Mas o ponto de Crick é que, do fato de que uma situação é concebível, não se segue que ela é possível. Se as proposições, se as identificações teóricas são genuínas proposições de identidade, e porque os designadores que ocorrem dos dois lados do são
nomes e não predicados. Se fossem predicados, o seria o da predicação e não da identidade. Nós concebemos uma situação em que água não é H2O, mas daí não se segue que essa situação que é concebível é possível. Nem tudo que é concebível é possível. A possibilidade lógica é simplesmente não contradição. Agora, a possibilidade metafísica é mais restritiva do que isso. Aí é metafisicamente impossível que uma proposição de identidade seja uma proposição falsa, portanto, é metafisicamente impossível que água... É metafisicamente impossível que uma proposição de identidade verdadeira seja falsa, ou que uma proposição de identidade falsa seja verdadeira. Tá? Bom, o que é o caso da identidade corpo e mente? É um caso em que essa explicação para a ilusão de contingência não pode se aplicar. Porque é um caso em que não há hiato possível entre o hiato, não há lacuna, não pode haver lacuna entre o concebível e o possível. Porque a ideia, fundamentalmente, o que é a tese materialista da identidade corpo e mente? A ideia de que todo estado mental, por exemplo, a dor, é idêntico a um estado do organismo físico que é sujeito desse estado mental. Por exemplo, dor é disparo da fibra C, para usar o exemplo simplificado que Crick usa nas suas palestras, in necessity. A tese, então, é que o estado mental e o estado físico de inervação do sistema nervoso central são uma e a mesma coisa. O ponto do Crick é que aqui nós podemos perfeitamente conceber que não seja. Porque é perfeitamente concebível que haja dor sem haver disparo da fibra C. É perfeitamente concebível que haja estados mentais sem haver uma contrapartida física correspondente. O que acontece agora? Neste caso, se é concebível, é possível. Por quê? Porque não há lacuna possível entre o aparecer de um estado mental e o ser desse estado mental. A sensação de dor e dor são uma e a mesma coisa. Não pode haver sensação de dor sem haver dor. Pode haver sensação de dor sem haver causa física. Freud tratou de pacientes histéricas que tinham dores que os médicos para as quais os médicos não conseguiam encontrar nenhuma causa orgânica. A histeria é conversão psicossomática, é um transtorno emocional que é convertido num sintoma físico, paralisia, náusea, dores, várias outras coisas. Isso é histeria, isso é tecnicamente o que se chama de histeria, no vocabulário da psiquiatria clássica e da psicanálise. Mas o ponto do Crick é o seguinte: no caso de um estado mental, o seu ser se esgota no seu aparecer. Tá? Se um paciente diz para o médico que sente dor, e o paciente não está mentindo, se diz sinceramente que sente dor, então o médico pode dizer, vamos ver qual é a causa, ou não consigo encontrar causa para isso, pode dizer muitas coisas, mas isso aí só não pode dizer você não está sentindo dor. Tá? Se o paciente sinceramente diz que sente, então a dor está presente. E de um modo geral não há tal coisa como eu estar diante da fenomenologia de um estado mental e não estar diante do estado mental. Todo ser de um estado mental se esgota em seu aparecer. Portanto, não há lacuna possível entre aparência e realidade, vamos dizer assim, entre ser e aparecer. E por causa disso, o que acontece? Se eu posso conceber uma situação em que dor não é idêntico a um estado, ao disparo da fibra C, em que um estado mental não é idêntico a um estado físico do organismo, então essa situação não é, esse estado de coisas não é apenas concebível, mas é possível. E por que é possível? Porque não poderia simplesmente parecer que eu estou diante dessa situação. Tá? Não poderia simplesmente... o concebível aqui implica o possível, porque não poderia haver ilusão de contingência. Tá? Se a proposição que diz que corpo e mente são idênticos parece contingente, parece uma afirmação contingente e não necessária, não uma verdade necessária, é porque nós podemos
conceber estados de coisa em que a dor está presente sem estar presente o estado físico, e se nós podemos conceber, isso é possível. Não pode haver ilusão de contingência aqui. Se parece ser contingente, a alegação, a relação entre o estado físico e o estado do organismo, isso se parece ser contingente, é contingente. Se parece não ser necessário que o estado mental seja um estado físico, então não é necessário. Ora, se não é necessário que algo seja assim, é possível que não seja assim. Mas por contraposição, se eu tenho que se A é igual a B, então necessariamente algo é igual a B, então se não é necessário que A seja igual a B, A não é igual a B. Ora, não é necessário que A seja igual a B, isso é possível que não seja. Ora, é possível que o corpo e mente sejam distintos. Porque não poderia haver aqui a mera aparência de uma possibilidade que é metafisicamente impossível, porque não está disponível a explicação geral, que em todos os outros casos se aplicava, para a ilusão de contingência. Aqui é possível, no infinido concebível ou possível. Conclusão, é concebível que corpo e mente sejam distintos, logo são distintos, como queríamos demonstrar. O materialismo, a tese da identidade de corpo e mente, se fosse uma verdade, devia ser uma verdade necessária. Se fosse uma verdade necessária, não seria possível que corpo e mente fossem distintos. Mas se não fosse possível, também não seria concebível, dado o fato de que não há hiato entre conceptibilidade e possibilidade para o caso especial dos estados mentais. Estados cujo ser esgota-se no seu aparecer. Tá? Eu não posso ter a fenomenologia da vida mental e dizer, mas mesmo assim não tem vida mental. Tá bem? Esse é o argumento de crítica. Existem críticas que foram feitas a esse argumento, nós não discutimos em aula e, portanto, também não vou, muito menos agora, no apagar das luzes do semestre, trazer essas questões à baila. O essencial era a reconstrução do argumento e está assim respondido. Tá? A próxima questão da turma da tarde, a questão 4, diz respeito ao resultado obtido por Putnam em The Meaning of Meaning. E eu vou, ainda uma vez, quebrar a alternância e responder primeiro a quinta pergunta da turma da noite, da prova da noite, porque ela, logicamente, ela é anterior. Cronologicamente, no tempo, ela foi feita de noite, enquanto a outra foi feita de tarde. Mas, logicamente, a questão é anterior. Então, vamos primeiro à versão da noite. Citação: corte o bolo como quiser, cut the pie any way you like, ele escreve. Significados simplesmente não estão dentro da cabeça, escreve Putnam em The Meaning of Meaning. Como ele chega a esse resultado? Bom, Putnam chega a esse resultado examinando a consistência relativa, isso é, a compatibilidade de duas teses intuitivas acerca da noção de significado. A primeira é que conhecer o significado de uma expressão é estar num certo estado psicológico, e a segunda é que o significado de uma expressão, a intenção com S da expressão, o conceito que ela expressa, determina a sua extensão, isso é, a sua referência. Tá? É o conceito de abacate que determina a que espécie de coisas no mundo se aplica a palavra abacate. Tá certo? Eu devia ter dado, por exemplo, abacaxi, porque nós temos dois conceitos de abacaxi. A gente, num deles, o conceito determina que a palavra seja aplicada a uma certa fruta, chamada em inglês pineapple, chamada em espanhol pinha, se eu não me engano, se o meu espanhol não me engano, em francês ananás, mas nós também usamos abacaxi para dizer encrenca. Tá? Isso aí é abacaxi, tá certo? Uma vez eu vi um anúncio num estacionamento de um estabelecimento comercial, em que havia um grande abacateiro e havia um espaço de estacionamento bem embaixo e havia um cartaz dizendo: este abacateiro está dando abacaxi. E aí dizia para as pessoas que, como era temporada de abacate, não estacionasse o carro aí embaixo, que podia cair um abacate em cima e estragar a pintura do carro. Tá?
travou a gravação aqui. A tese central do artigo de Potan, é isso que ele quer demonstrar, é que essas duas suposições não são, como ele diz, cumulativamente satisfactíveis, não podem ser satisfeitas cumulativamente, as duas, por nenhuma noção, a fortiori, com mais razão ainda, por qualquer noção de significado. E para mostrar isso, ele mostra o seguinte: as duas teses em conjunto implicam que o estado mental em que o sujeito se encontra, o conteúdo dos estados psicológicos dele, determina a extensão das palavras que ele emprega. Isso é, aqui é que elas se aplicam. E aí ele diz, para mostrar que o estado psicológico não determina a extensão, eu vou usar um pouco de ficção científica. E a ficção científica, então, é o experimento mental da Terra Gêmea, cujos detalhes eu não preciso repetir, você certamente lembra, né? É dessas coisas que a gente lembra vividamente muito tempo depois de ter ouvido. Você imagina um planeta que é exatamente igual à Terra, tudo lá é igual, a réplica exata, só tem uma diferença, e a diferença é que tem lá um líquido insípido, inodoro, incolor, etc. Tem toda a fenomenologia, para usar a terminologia que eu vim usando, da água, mas cuja fórmula atômica, perdão, cuja fórmula química, né, cuja estrutura não é a estrutura molecular, não é H2O, dois átomos de oxigênio para dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, é uma outra fórmula, vamos supor, muito complicada, que, portanto, diz, para abreviar, vamos chamar de XYZ. Bom, tudo é igual na Terra, com tal mais na Terra Gêmea, em particular os falantes chamam esse líquido água, no idioma que eles falam. Bom, nós estamos supondo que tudo é idêntico. Nós podemos, inclusive, imaginar que para cada um de nós tem uma réplica. Assim como tem um Paulo na Terra, tem um Paulo gêmeo na Terra Gêmea, que é molécula por molécula, uma duplicata minha, e que nós compartilhamos todos os estados físicos e mentais. Os nossos pensamentos são... podemos estar pensando as mesmas coisas, etc, etc, etc. E, no entanto, se eu aponto para um copo d'água e digo, este copo tem água, eu digo algo que é verdadeiro, sei somente se o copo tem o líquido cuja estrutura atômica é molecular, é H2O. O meu duplo na Terra Gêmea, quando diz este copo tem água, diz algo que é verdadeiro, sei somente se o copo está cheio do líquido cuja estrutura molecular é XYZ. As duas afirmações não têm as mesmas condições de verdade, portanto não são a mesma afirmação. E a diferença fundamentalmente é que a extensão do termo água não é a mesma no português falado na Terra e no português gêmeo da Terra Gêmea. Ora, por suposição, a única diferença entre a Terra e a Terra Gêmea é algo no mundo, na natureza, não dentro da cabeça dos falantes. Portanto, corte o bolo como bem entender, passe a faca que separa o que é psicológico do que não é, do jeito que bem entender, significados simplesmente não estão dentro da cabeça. É isso que se tratava de mostrar. Dadas as duas teses, a primeira diz que compreender o significado de uma palavra está num certo estado psicológico, a segunda, que o significado de uma expressão determina a sua extensão, tendo mostrado que elas são incompatíveis, porque em conjunto implicam aquilo que foi refutado pelo experimento imaginário da Terra Gêmea, a saber que o estado psicológico de um falante determina a que se aplicam as palavras que ele emprega, portanto, elas são incompatíveis, é preciso sacrificar uma das duas. A ideia de que o significado de uma palavra determina a que ela se aplica não pode ser abandonada sob pena de desintegrar o próprio conceito de significado. Resta abandonar a ideia de que o estado psicológico, de que compreender uma palavra, compreender o significado de uma palavra, é estar num certo estado psicológico, e é a tese que o Platão sugere abandonar. Mas essa é a lição, portanto. Aquilo de que trata a semântica, o significado das palavras, é algo que é parcialmente constituído pelas relações do indivíduo com o seu ambiente e não algo que se encontra dentro das nossas cabeças. Com isso eu passo, com a maior naturalidade, agora sim, volto para a prova da tarde. A quarta questão da prova da tarde era Tyler Bird e John McDowell, entre outros, sustentaram que o externalismo ou anti-individualismo acerca do conteúdo, a tese defendida por Potan e The Meaning of Meaning, estende-se para além da linguagem a nossos conteúdos mentais, de tal modo que a mente não está dentro da cabeça, como escreve McDowell. Como se justifica essa
essa afirmação. Muito bem, a ideia fundamental aqui é a seguinte: há mais do que palavras em jogo. Por que é fácil de mostrar que há mais do que palavras em jogo? Porque, veja, cláusulas em oratio oblíquo, discurso indireto, servem para especificar o que uma pessoa pensa. Por exemplo, eu digo, Kepler crê que a estrela da manhã é um astro iluminado pelo Sol. Cláudio Ptolomeu crê que a Terra é o centro imóvel do universo. Copérnico crê que a Terra gira ao redor do Sol. E crê, opina, supõe, assim por diante, supõe que, espera, cogita que, perguntas, serve para descrever o que se passa na mente de uma pessoa, não é? Muito bem, vejamos como essas cláusulas funcionam no experimento da Terra Gêmea. Não se trata só de linguagem, porque imaginem que o meu gêmeo na Terra Gêmea, meu duplo, aponta para um copo d'água e diz: esse copo está cheio d'água. Quando eu digo este copo está cheio d'água, eu expresso o pensamento, a crença de que o copo está cheio d'água. Quando Paulo diz o copo está cheio d'água, se Paulo diz o copo está cheio d'água, é porque Paulo pensa que o copo está cheio d'água. É só tirar aspas para dizer o que é que eu penso falando o português. Mas, digamos que eu estou às voltas com o habitante da Terra Gêmea, e ele diz o copo está cheio d'água. Se eu disser que ele acredita que o copo está cheio d'água, eu vou dizer algo falso. Eu acredito que o copo está cheio d'água, isto é, do líquido que aqui eu aplico o termo água, que é H2O. Eu não posso dizer que o meu falante pensa que o copo está cheio d'água, porque ele não pensa que o copo está cheio do líquido a que se aplica a palavra água no uso que eu faço. E o que ele crê é que o copo está cheio do líquido que ele chama água, mas que não é o que eu chamo água. Eu preciso dizer que ele acredita que o copo está cheio do líquido que na Terra Gêmea é chamado água, ou introduzir uma outra palavra. Tyler Bird, com uma ponta de safadeza, sugeriu uma palavra que é uma fusão de twin, que é gênio, e water, que é água, twatter. Então, tem water na Terra e tem twatter na Terra Gêmea. A safadeza está no fato de que twat é um termo muito vulgar, muito obsceno para vagina. Então, os filósofos analíticos têm um fraco pelo uso do humor em filosofia, e às vezes o humor deles não é o mais sutil. Fecho esse indecoroso parênteses. Mas o importante é o seguinte: se eu disser que o cara lá pensa que o copo está cheio d'água porque ele diz o copo está cheio d'água, eu faço uma atribuição de pensamento falsa. Eu penso que o copo está cheio d'água, ele pensa outra coisa. Ele pensa que o copo está cheio do que ele chama água. Que esse copo está cheio de water, de água gêmea, de geminágua, como vocês queiram chamar, tá? De guágua. Inventem uma palavra, não pode ser a mesma. Bom, o que isso mostra? É que os pensamentos não são os mesmos. Esse é o ponto crucial do argumento. Tyler Burge o expõe assim no artigo Other Bodies, Outros Corpos, de 1982, por aí. Não vou comprometer com a data exata. Mas já no seu artigo clássico de 79, Individualism and the Mental, Burge conduziu o argumento inteiro, o argumento que é o análogo dele do argumento da Terra Gêmea do Putnam, inteiramente em termos de pensamento e não de linguagem. Era a história do paciente que sofre de artrite, que ao longo de uma vida de dificuldades com essa doença, formou uma série de crenças que a artrite é uma doença inflamatória, que a artrite é incurável, que é muito penoso a artrite, mas que há coisas piores que a artrite, como o câncer do fígado, o diabetes.
que a artrite pode ser, embora não seja curável, pode ser mitigada com o uso de corticoides e assim por diante. Bom, um dia este cara começa a pensar, porque ele sente muita dor na coxa, que ele está com artrite na coxa. Ele vai ao seu médico e diz: doutor, eu acho que eu estou desenvolvendo artrite na coxa. A parte de tudo que ele já tinha nas articulações, os dedos das mãos, nos joelhos. E o médico diz para ele: não pode ser. A artrite não é, porque a artrite esse é o conceito de artrite, é uma inflamação reumatoide das articulações. A artrite não dá nos ligamentos, mas não dá nos músculos. Vamos ver o que é. Pode ser alguma outra doença reumatoide, vamos ver o que é. Então, no mundo como ele é, que é o estágio 1 do experimento imaginário do Birch, o paciente tem uma crença falsa. Só pode ser falsa porque a artrite não pode estar na coxa. Agora, vamos imaginar que o mundo fosse diferente. Aqui não tem nada de terra gêmea. Birch, ao contrário de Putnam, não gosta de ficção científica. As obras filosóficas de Putnam estão cheias de ficção científica. Vou dizer só para vocês que um dos artigos dele se intitula Robôs, Máquinas ou Vida Artificialmente Criada. É um capítulo inicial do livro Razão, Verdade e História, Cérebros numa Cuba, e por aí vai. Que foi o que inspirou o filme Matrix, a propósito, como os roteiristas de The Matrix reconheceram. Foi esse o argumento de Putnam que inspirou o filme. Mas, bom, Tyler Bird não faz ficção científica. O equivalente da Terra Gêmea dele é simplesmente uma situação em que o mundo o nosso mundo aqui é como é, mas tem uma diferença que também não está dentro da cabeça do sujeito, está na realidade, e é o fato de que a comunidade médica usa o termo artrite nessa situação imaginária, nesse mundo possível, que não é o mundo real, mas poderia ser. Artrite é um nome genérico para inflamações reumatoides, quer sejam das articulações, quer sejam de outras partes. Neste mundo possível, a crença do sujeito de que ele tem artrite na coxa poderia ser verdadeira. Talvez não fosse, mas poderia ser. Tá? Se eu tenho uma situação em que a crença não pode ser verdadeira e tem uma outra em que ela pode ser verdadeira, é porque as condições de verdade não são as mesmas. Se as condições de verdade não são as mesmas, não é a mesma crença. Tá? Um cara tem uma crença que é verdadeira se e somente se ele tem o que de fato é chamado artrite na coxa, não pode acontecer. Na outra situação, ele tem uma crença que é verdadeira se e somente se ele tem o que nessa situação é chamado de artrite, o que pode ser verdadeiro. Não são as mesmas crenças. É diretamente em termos de conteúdo mental que Birch conduz o seu argumento. O seu anti-individualismo é desde o início um anti-individualismo em filosofia da mente e não apenas de linguagem. Putnam reconheceu a procedência das críticas que lhe fizeram, a saber de que o argumento dele provava muito mais do que ele pensava. Ia muito além da linguagem, se estendia para a própria vida mental e explicitamente adotou o slogan proposto por McDowell: a mente não está dentro da cabeça. Ao invés, como sugere McDowell, de dizer que as duas teses eram incompatíveis, era o que o Putnam devia ter feito, é perguntar o que era preciso fazer para torná-las compatíveis. E o que é preciso fazer para torná-las compatíveis é pegar a tese número 1, compreender o significado de uma expressão estar num certo estado mental e rever a noção de estado mental. E pensar que a mente não é algo que se passa dentro das nossas cabeças, do nosso cérebro, como boa parte dos neurocientistas contemporâneos ainda pensa, mas é um sistema de capacidades que pressupõe o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso central, e tudo que a ciência cognitiva dos nossos dias está maravilhosamente estudando e descobrindo, mas é mais do que isso, porque envolve não apenas, portanto, o significado das palavras, mas os conteúdos dos nossos estados mentais são parcialmente constituídos pelas nossas relações com o nosso ambiente natural, como no exemplo de Putnam, ou social, como no exemplo de Birch. Tá? Portanto, a mente é um sistema de capacidades que se realiza na interação de um organismo com o seu entorno. Putnam mais tarde veio a sustentar
que isso, na verdade, era a redescoberta da concepção aristotélica de mente, ou de vida mental, e escreveu a quatro mãos com a especialista em filosofia grega Martha Nussbaum um ensaio intitulado Changing Aristotle's Mind, para mostrar que no De Anima nós temos já uma concepção anti-individualista ou externalista da vida mental. A vida mental, como Aristóteles a descreve, é um sistema de capacidades que um organismo exerce, atualiza, realiza na sua interação com outros organismos e com o seu ambiente natural e social. Tá? Podemos ir para a quinta questão da tarde, ainda da tarde. Em que consiste o problema de compatibilizar o anti-individualismo com o postulado de transparência do conteúdo mental? Essa dá para responder rapidinho. Tá? Se os conteúdos da nossa vida mental... E o que é o postulado de transparência do conteúdo mental? É a ideia de que os conteúdos mentais de um sujeito são transparentes para o próprio sujeito. Isso é, que se eu tenho um conteúdo mental, eu sei que tenho esse conteúdo mental. Que eu não me engano acerca dos conteúdos da minha vida mental, ou que eu usufruo disso, que também é chamado na literatura a autoridade da primeira pessoa. Tá? Se eu quero saber o que João pensa, a melhor coisa que eu tenho que fazer é perguntar para o João. Tá? E, no entanto, o anti-individualismo, ao implicar, ao sustentar que os conteúdos da vida mental de um sujeito são constituídos por fatores que são determinados pelas suas interações causais com o seu ambiente natural e social, fatos acerca do ambiente que a gente pode desconhecer, como o Potter nos convida a voltar a 1750, quando ninguém conhece a composição da água na Terra, e por suposição tampouco da água gêmea na Terra gêmea, nós temos uma diferença, ainda que ninguém saiba. Tá? Isso é, os fatores que determinam que os conteúdos mentais que nós temos são esses e não outros, são fatores que escapam seguidamente ao conhecimento do agente, porque são fatos acerca do seu ambiente que ele pode desconhecer. Então, parou de novo aqui, mais uma vez, deixa eu explicar o que está acontecendo, é o seguinte, eu clico para abrir, para visualizar a prova na tela. Eu gostaria de ter impresso as provas, mas a minha impressora está estragada, então eu tenho que abrir, porque o que eu estou vendo a maior parte do tempo é a minha cara tal como ela está sendo gravada. Aí eu clico para abrir um ou outro dos dois arquivos, que são as duas provas. E o que acontece é que esse meu clique, mais de uma vez aparentemente já, travou a gravação. Mas pela lei de Murphy, se algo pode dar errado, vai dar mais errado ainda, né? E aconteceu então o seguinte, isso tinha travado, e eu gravei durante cerca de 15 minutos aproximadamente o restante da correção da prova, o final da minha aula, com ainda um certo comentário final que eu fiz, eu não sei o que aconteceu com esse arquivo, ele simplesmente desapareceu. Quando eu quis chamar ele para dentro do editor de vídeo para juntar com que essa aula está saindo em fatias por causa desse problema que está acontecendo, quando eu quis chamar a fatia final, ela simplesmente, eu não sei onde foi parar. O meu computador simplesmente não encontra esse arquivo, e a solução, depois de muito tentar, reiniciei, de jeito nenhum aparece. Eu vou fazer tudo de novo, vou gravar de novo. Eu tinha parado no momento que eu estava explicando por que é que o anti-individualismo parece incompatível com o postulado de transparência do conteúdo mental. Porque os fatores que, se o anti-individualismo é verdadeiro, determinam os conteúdos, a individuação, a natureza, o conteúdo específico, né, os conteúdos dos estados mentais diferentes de cada gente, são fatores acerca do seu ambiente natural e social, fatores que a gente pode pura e simplesmente desconhecer. Tá? Então, imaginem, não sei se eu já tinha dito isso no segmento anterior, se eu repetir, vocês desculpem, mas imaginem a seguinte situação. Esse é um experimento imaginário proposto pelo Tyler Bird. É um caso excepcional do Tyler Bird fazendo ficção científica, mas é porque ele está discutindo o exemplo do Putnam. E ele diz, imagina o seguinte, imagina um sujeito que passa de um ambiente para o outro, sem saber que passa de um ambiente para o outro. Tá?
de tal maneira que nos dois ambientes em que ele se encontra, fatores acerca do ambiente determinam que ele tenha certos conteúdos mentais que não são os mesmos. O exemplo do Burge é o seguinte: imagina, já que vale imaginar a Terra gêmea, imagina um caso de abdução transplanetária. O cara é sequestrado por alienígenas da Terra gêmea. O cara vai dormir em casa de noite e durante a noite é sequestrado, sem saber, dormindo, em pleno sono. E no dia seguinte ele acorda na Terra gêmea, no quarto gêmeo, na cama gêmea, e tudo, obviamente, é igual. Ou seja, a vida psicológica do agente não sofre nenhuma ruptura. Ele está num outro ambiente, mas o ambiente é exatamente indiscernível do primeiro. Tá? Só que a Terra gêmea não é a Terra. Água não significa H2O. Água significa XYZ. E como é que o sujeito sabe agora em que é que ele está pensando? Pareceria que para conhecer os conteúdos do meu próprio pensamento eu tenho que fazer uma investigação empírica. Ou então, na verdade, eis o problema como os críticos do anti-individualismo suscitaram. Tá? Michael McKinsey, por exemplo. O mais importante, dentre os que continuam aí hoje a tratar desse assunto, é o professor Paul Boghossian, da Universidade de Nova York, talvez o adversário mais temível do anti-individualismo, ou o individualista, o internalista mais vigoroso, que, como eu contei para vocês, foi um amigo nosso, já esteve aqui conosco, e eu organizei um evento sobre justamente a filosofia de Paul Boghossian, com convidados que vieram de Nova York, de Londres, de Paris, e gente que veio de vários lugares do Brasil, e foi um evento extremamente produtivo. E Boghossian põe o seguinte dilema: vem cá, vamos supor que o anti-individualismo é verdadeiro e vamos supor que existe transparência do conteúdo mental. Como diz ele, isso é um traço do conceito de conteúdo mental, que os conteúdos mentais de alguém são transparentes. Autoridade da primeira pessoa, que cada um sabe melhor que qualquer um o que ele tem dentro da cabeça e o que ele está pensando. Se o anti-individualismo é verdadeiro e os conteúdos mentais são transparentes, existe autoridade da primeira pessoa, pareceria que um sujeito pode conhecer a priori o mundo pelo simples fato de que ele conhece a sua própria vida mental. Eu conheceria a priori, eu saberia, por exemplo, eu sei em que eu estou pensando. Estou pensando em água. Logo, o mundo contém água. Por modos ponens diretamente, eu chego no fato, eu estou pensando que o mundo contém água. Tá? Eu sei que é nisso que eu estou pensando. Autoridade da primeira pessoa, transparência do conteúdo mental. Se eu estou pensando que em água, é porque o meu ambiente contém água. Anti-individualismo. Logo, o meu ambiente contém água. Para saber como é constituído o meu ambiente, basta eu inspecionar os conteúdos da minha vida mental. É um famoso artigo de Boghossian, o que o externalista, o anti-individualista, né, pode saber a priori. E parece absurdo que eu possa saber a priori a constituição química de um líquido no meu ambiente ou inspecionando os conteúdos da minha vida mental. Mas se isso é assim, só resta, se esse modus ponens não vale, só resta por modus tollens concluir que o anti-individualismo e a transparência do conteúdo mental são incompatíveis. Aí o argumento de Boghossian, né, se são incompatíveis, tanto pior para o anti-individualismo. A transparência do conteúdo mental é inegociável. Eu mencionei isso para vocês apenas, eu mencionei que havia 3 posições no debate e eu não as desenvolvi. Eu menciono brevemente, portanto, nem precisava para responder a pergunta, só estou aproveitando esse último encontro virtual do semestre para desenvolver um pouquinho mais. A resposta dos anti-individualistas, capitaneados por Tyler Burge, quem escreveu os artigos mais influentes, é que o anti-individualismo e a transparência do conteúdo mental são compatíveis, sem se seguir daí que eu posso saber como é que está constituído quimicamente o meu ambiente, simplesmente olhando para dentro. O que o Burge diz é o seguinte: a transparência do conteúdo mental não vai além do que ele chama autoconhecimento mínimo, ou básico, e que é o seguinte: quer eu esteja na Terra, quer eu esteja na Terra gêmea, se eu penso, esse copo tem água, ao pensar, eu sei que esse copo tem água, o que eu estou pensando é que esse copo tem água, eu não posso me enganar. Eu sei que o que eu estou pensando é que o copo tem água, seja lá a água o que for. Na Terra, como na Terra gêmea, se eu penso este copo tem água, eu sei que o que eu penso é este copo tem água.
Se as condições de verdade disso envolvem x, y, z ou h2o, claro que eu não sei a priori, mas a transparência do conteúdo mental não vai tão longe assim. O autoconhecimento, a autoridade da primeira pessoa, não é conhecimento discriminativo de conteúdos. Essa é a tese sumariamente exposta aqui. Bird e outros, a maioria dos anti-individualistas é compatibilista, sustenta que não é preciso sacrificar a autoridade da primeira pessoa. Por fim, há uma posição que é claramente minoritária no debate, que é a posição de defensores do anti-individualismo que aceitam, basicamente aceitam o argumento de Boghossian, McKinsey e outros, de que o anti-individualismo e a autoridade da primeira pessoa, a transparência do conteúdo mental, são incompatíveis, mas concluem tanto pior para a transparência do conteúdo mental. Essa posição foi o pioneiro dela, até onde eu sei, foi o filósofo norte-americano Roy Sorensen, num artigo de 1998 intitulado Logical Luck, uma defesa clara disso numa breve, mas fascinante passagem do livro do ano 2000, do professor Timothy Williamson, da universidade, um dos filósofos mais influentes na atualidade, da Universidade de Oxford, e é uma posição que eu defendo desde... Publiquei meu primeiro artigo sobre esse assunto em 2005, e venho em vários artigos defendendo tanto pior para a autoridade. No Brasil somos dois a defender essa posição, eu aqui em Porto Alegre e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Roberto Horácio de Sá Pereira. Eu acho que a posição que aceita que o anti-individualismo é verdadeiro e que aceita sacrificar a transparência do conteúdo mental não é nenhuma posição filosófica particularmente contenciosa. Quanto mais eu penso, mais estou entrado em anos, mais me parece que isso é mero senso comum. O homem, as pessoas comuns sabem que ninguém é a última autoridade incorrigível, a autoridade de última instância sobre os conteúdos da sua própria vida mental. A gente não diz, esse cara está perdidamente apaixonado por essa mulher, só ele que não sabe disso. A gente não diz isso. Bom, estou fazendo propaganda da posição que eu defendi e venho defendendo. Uma anedota apenas, quando eu publiquei meu primeiro artigo, o Paul Boghossian me disse, li teu artigo, Paulo, achei fantástico. E eu pensei, bom, claro, né, um anti-individualista que concorda com ele só pode achar isso o máximo. Né? Eu concordo com ele que há incompatibilidade, não sobre o que deve ser sacrificado. Ele fica com a transparência do conteúdo mental, eu fico com o anti-individualismo. Fiz uma digressão, ninguém precisava falar dessas coisas, eu não tive tempo de desenvolver isso, eu na verdade estou aproveitando a última ocasião para dar uma noticiazinha, mas está explicado em que consiste a incompatibilidade. Tá? Então, vamos à última pergunta que eu fiz para a turma da noite, que vai preceder o exame da última pergunta que eu fiz para a turma da manhã. Eu perguntei para a turma da noite, na prova da noite, o que é o problema de Gettier e como ele abriu caminho para o externalismo epistemológico. Bom, o problema de Gettier, para apresentar muito sumariamente, consiste no seguinte: Edmund Gettier, num artigo de apenas 3 páginas, publicado em 1963, derrubou da noite para o dia, de uma maneira que foi definitiva, que incontestável, uma tradição epistemológica que tinha, àquela altura, 2.400 anos, porque começa em Platão. E por isso que eu voltei às origens da epistemologia para apresentar para nós como Platão toma forma pela primeira vez a ideia de que conhecimento é juízo, crença ou opinião verdadeiro, acompanhado de justificação, onde por justificação se entende razões para pensar que aquilo é verdadeiro, como Aristóteles, entrando em detalhes em que Platão não chegou a entrar, é totalmente explícito. Por exemplo, nos Segundos Analíticos, em que fica claro que a noção, o paradigma aristotélico de justificação é a inferência dedutiva, a dedução racional, a dedução lógica, cujo modelo, por sua vez, cujo paradigma ideal, Aristóteles encontra na matemática. Né? O conhecimento todo se organiza idealmente na forma de um sistema axiomático em que, a partir de primeiros princípios, nós deduzimos, segundo as leis da lógica, deduzimos as consequências lógicas, e é assim, deduzindo,
que nós justificamos, exatamente como se provam teoremas a partir dos axiomas da geometria. Aristóteles estende esse modelo para todo o conhecimento. Os primeiros princípios são verdades autoevidentes, que não requerem demonstração, mas a partir deles nós justificamos as proposições. Bom, o importante é o seguinte, é que prevaleceu a ideia na tradição de que o conhecimento é crença, o juízo, a opinião verdadeira, justificado. O debate, essencialmente, foi sobre o que conta como justificação. Por exemplo, pega um debate moderno entre racionalistas e empiristas, né, no século XVII, vamos dizer, XVII, XVIII. Para os racionalistas, toda justificação, em última instância, apela exclusivamente a evidências racionais a priori. Para os empiristas, em troca, toda justificação tem que, em última instância, apelar para a evidência empírica, a evidência que, em última instância, remonta ao testemunho dos sentidos. Há debates, portanto, sobre justificação. Está justificado aceitar as palavras de outra pessoa o que outra pessoa me diz como uma evidência de que isso é verdadeiro? Há um debate sobre a epistemologia do testemunho. É um traço distintivo da tradição epistemológica, isso eu menciono de passagem apenas, que essa tradição também foi individualista. A filosofia, ao longo da sua história, e especialmente na filosofia moderna, centrou a sua investigação na análise de faculdades como a racionalidade, a percepção e a memória, que são faculdades possuídas individualmente por cada um. E quando se trata do conhecimento compartilhado, do compartilhamento da informação, que é o testemunho. O testemunho consiste em tomar como fonte de informação as palavras de outras pessoas, o testemunho oral e escrito de outra pessoa. Em geral, a tradição, seguindo nisso Platão, tendeu a depreciar. Descartes, por exemplo, é explícito que não existe saber por ouvir dizer, de onde Descartes conclui que a história nunca pode ser uma ciência, porque a história essencialmente é baseada no que outros disseram, nas palavras escritas ou faladas na comunicação oral ou escrita de outras pessoas, o que seria, na melhor das hipóteses, fonte de opinião verdadeira ou crença verdadeira, mas não de conhecimento, não de ciência, não de episteme. Muito bem. Nunca se duvidou de que, de qualquer forma, a justificação devia ser racional. Eu posso aceitar o testemunho dos meus sentidos, vejam o caso de Descartes, se eu tenho uma boa razão, como é a prova cartesiana da confiabilidade dos sentidos, pela via da prova da existência de um Deus veraz, na sexta meditação, eu posso confiar nos meus sentidos se eu tenho uma boa razão para confiar nos sentidos. É preciso vencer o argumento da ilusão, o argumento do sonho da primeira meditação. Eu posso confiar na minha capacidade racional se eu souber que não há um Deus enganador que me faz tomar falsamente pensar que 5 mais 7 são 12, quando na verdade ele sabe que 5 mais 7 é 3 ou 1590. A prova do Deus veraz em Descartes é a garantia metafísica, a existência de um Deus que, por ser bom, além de onipotente, onisciente, imutável, etc., que por ser bom não consentiria que nós nos enganássemos sistematicamente, é a garantia racional de que Descartes precisa, e nisso ele fez a agenda para boa parte da filosofia moderna, de que nós podemos confiar na percepção, na memória e na nossa capacidade racional. Quanto ao testemunho, nem pensar. Diga-se de passagem, aqui tem um livro fascinante na nossa biblioteca, intitulado Knowing from Words, Conhecendo a partir de palavras. E o subtítulo é Concepções ocidentais e indianas sobre o testemunho. E o que aconteceu foi o seguinte: lá pelos anos 80, um filósofo indiano chamado Arindram Chakrabarty, que havia feito seu doutorado em Oxford com Strawson, a tese de doutorado dele é sobre o problema que Russell discute em On the Notion dos existenciais negativos, como é possível negar a existência de algo, denying exist. E Chakrabarty teve a ideia de reunir filósofos ocidentais e filósofos e estudiosos da tradição filosófica indiana, da Índia, num colóquio sobre testemunho.
E foi muito interessante, foi a ocasião de vários filósofos que nunca tinham se ocupado desse assunto, alguns dos mais importantes filósofos da nossa época, Michael Dummett, John McDowell, Peter Strawson, de se ocuparem do testemunho e se perguntarem se o testemunho é e sob que condições ele é uma fonte de conhecimento. Mas resulta o seguinte, que a tradição epistemológica e filosófica indiana nunca foi individualista, com a consequência de que, ao contrário da tradição ocidental, não há uma depreciação do testemunho na tradição, na filosofia clássica indiana, muito pelo contrário. O testemunho é uma fonte preciosa de conhecimento. E Chakrabarti teve a linda ideia de usar como epígrafe desse livro um verso de uma Upanishad. As Upanishads são as escrituras sagradas do hinduísmo, da religião clássica da Índia, e é o começo de uma Upanishad que diz assim: os mais velhos nos contaram, os mais velhos nos disseram. Simplesmente isso. É muito bonito. Mas, bom, tudo isso para dizer o seguinte, que o conhecimento é crença verdadeira justificada, ninguém duvidou. Agora bem, o que Gettier fez? Qual foi o pulo genial dele? Ele volta às origens da epistemologia. Ele volta ao estágio em que ela estava em Platão, no momento em que Platão estabelece a tese de que conhecimento é crença verdadeira justificada. E como é que Platão faz isso? Dando um contra-exemplo à suposição precedente que ele discutiu, isso tudo está no Teeteto, é a passagem do júri que eu apresentei e analisei na aula, em que, dando um exemplo de uma situação em que as pessoas têm uma crença verdadeira, mas ela claramente não é conhecimento. E são os júris que estão convencidos de uma versão dos fatos, os jurados no júri, de uma versão dos fatos que é verdadeira, mas estão convencidos que ela é verdadeira porque o orador foi muito convincente. E intuitivamente o problema está claro aí, é que eles acreditariam, se eles acreditam no que acreditam, porque o orador foi muito eloquente, eles acreditariam nas palavras do orador ainda que o conteúdo fosse falso. Tá? Ou seja, é sorte epistêmica eles terem um juízo verdadeiro. É como o exemplo de Russell, de alguém que passa na frente de um relógio que está quebrado, parado, que está marcando 3 horas, e são 3 horas, e o sujeito olha para o relógio e diz, bom, então são 3 horas. Isso é uma crença verdadeira, mas isso claramente não é conhecimento. Por quê? Porque o sujeito acreditaria que são 3 horas, ainda que fosse 2h30 ou 3h30, porque a razão pela qual ele acredita é porque ele consultou um relógio. Isso não é uma boa justificação, consultar relógios quebrados. O que Gettier faz? Gettier faz assim como Platão deu contra-exemplos à definição de conhecimento como crença verdadeira, mostrando que essas duas condições, fulano crê que P e P é verdadeiro, podem ser necessárias, mas não são suficientes, Gettier dá exemplos de crença verdadeira justificada que não é conhecimento. Eu não vou repetir os exemplos, mas basta lembrar que o essencial é o seguinte, são situações em que o sujeito tem uma justificação para acreditar em algo e o que ele acredita é verdadeiro, mas a justificação é tal que ele acreditaria no que acredita ainda que fosse falso. Aqui é fundamental para entender a dialética do poderosíssimo argumento de Gettier, que surpreendeu todo mundo, e da noite para o dia converteu toda a comunidade filosófica, todo mundo no mundo inteiro reconheceu algo anda muito mal com a epistemologia, temos que voltar às origens, que é o que ele estava fazendo, e é genial, porque o Gettier escreveu essas 3 páginas e nunca mais se pronunciou sobre o assunto, não tem uma linha dele mais. Aliás, eu não conheço, ninguém conhece outras publicações dele, deve existir. Eu já procurei, a gente procura na internet, só tem esse artigo sempre. Esse artigo foi citado milhões de vezes. É a pedra fundamental de toda a epistemologia que foi feita nos últimos 60 anos, desde que o artigo foi publicado em 1963. É fundamental que, para entender os contra-exemplos de Gettier, que uma pessoa pode ter uma justificação para acreditar em algo que é falso. De tal sorte que eu posso imaginar exemplos de alguém que tem uma justificação para acreditar em algo e isso é verdadeiro, mas com base nessa justificação poderia acreditar nisso ainda que fosse falso. E, como eu disse mais de uma vez, é perfeitamente razoável ter crenças falsas, dependendo do estado da informação que a gente tem. Os gregos tinham carradas de razões para pensar que a Terra era o centro imóvel do universo,
Isso concordava com todo o conhecimento empírico que eles tinham, não apenas com as observações e com o senso comum, mas com toda a ciência disponível até então, e nenhuma razão para pensar que a Terra se movia ao redor do Sol. Tá? Porque a justificação não exclui a possibilidade da falsidade, eu posso descrever casos de crenças verdadeiras, muito bem justificadas, que mesmo assim não são conhecimento. E os exemplos de Gettier convenceram todo mundo. Ele sim deu exemplos, né? Deixou a bola, e agora o que fazer? Uma sugestão, a primeira foi, está faltando mais alguma condição, que nem lá no Platão, faltava alguma coisa, faltava introduzir a noção de justificação. Agora não basta isso, então, por exemplo, foi sugerido, dá só um exemplo, Peter Klein, Paxton e Maxwell, Paxton em todo caso, sugeriram que havia uma quarta condição, que é a seguinte: conhecimento é crença verdadeira justificada, para a qual não existe um cancelamento, assim, não há circunstâncias que possam cancelar essa justificação. Eu não poderia perder essa justificação, alguma coisa assim. Não funcionou, foi possível dar contra-exemplos, e houve uma verdadeira indústria de produzir novas definições de conhecimento, para as quais se produziam novos casos de Gettier. É muito fácil inventar, depois que a gente entende como é que funciona um caso de Gettier, é muito fácil inventar. Lembrem, e eu não vou repetir aqui, consultem lá os interessados à aula correspondente, a minha história de Luizinho, que vai assistir um espetáculo de magia, onde o mágico simula estar atravessando uma mulher com espadas. Tá? A resposta radical foi a resposta dos que pensaram que o problema estava na noção de justificação. A saber, no fato de que toda a tradição, talvez Platão ainda não, mas de Aristóteles em diante, sem sombra de dúvida, intelectualizou exageradamente a noção de justificação, a ponto de que, como eu quis mostrar com um exemplo de Descartes, se pensa que nós só estamos justificados a confiar no testemunho, ou na memória, ou na percepção, se nós temos boas razões para pensar que o testemunho é fidedigno, que a memória e a percepção estão funcionando adequadamente. Então, o confiabilismo, que é a forma mais madura, chamada de externalismo epistemológico, supõe o seguinte: os fatores podem ser externos à consciência da gente. E o que quer dizer isso? Conhecimento, a definição alternativa é conhecimento, é crença verdadeira obtida através de um processo confiável, e o ponto crítico e decisivo aqui é que o processo seja confiável, não que o agente saiba que ele é. Tá? Então isso faz uma enorme ampliação do domínio de aplicação do conceito de conhecimento, porque eu posso atribuir conhecimento a um agente que formou uma crença que foi formada através de um processo confiável, ainda que ele não tenha evidência de que esse processo seja confiável, e até mesmo ainda que ele nem saiba que processo é esse, como o exemplo que eu dei das pessoas que sabem discriminar o sexo de um pinto e não sabem dizer como é que fazem o que fazem, mas fazem, e fazem de maneira confiável. O que significa um processo confiável de formação de crença? Processo confiável de formação de crenças é um processo que, em condições normais, conduz a crenças verdadeiras. Como escreve o engenheiro mecânico convertido à filosofia Wittgenstein, numa passagem se eu bem me lembro, das observações sobre os fundamentos da matemática, uma caldeira confiável é uma que em condições normais de temperatura e pressão não explode. Um processo confiável de formação de crença é um processo que em condições normais leva a uma crença verdadeira. Ora, a percepção verídica, a memória funcionando bem, o testemunho de outras pessoas, em condições normais, são conducentes à verdade. Tá? Sobre o testemunho, é importante dizer isso, a maioria de nós, a maior parte do tempo, aceita o que as outras pessoas dizem como verdadeiro. E a gente não precisa de uma razão específica para... Eu estou desorientado numa cidade e peço uma informação para alguém, como é que eu chego em tal lugar. Eu não saio atrás de uma razão para pensar que esta pessoa é confiável. É uma presunção que ela é confiável, até prova em contrário. Eu preciso de uma boa razão para achar que a pessoa está mentindo.
como escreveu John Langshaw Austin, um grande filósofo britânico de meados do século XX, confiar nas outras pessoas, aceitar o testemunho delas, é um dos propósitos, se é que não é o propósito fundamental de falar, de conversar. Tá? Então, o importante aqui é que nós estamos estendendo a noção de confiabilidade, a noção de conhecimento via a redefinição, a substituição da noção clássica, racionalista, de justificação pela noção de processo confiável, para muito além do domínio em que pessoas racionais são capazes de oferecer justificação racional para suas crenças. Como sempre reivindicaram os confiabilistas, por exemplo, Robert Nozick, por exemplo, um grande filósofo, importantíssimo filósofo contemporâneo, já falecido, Fred Dretske, que aliás também nos visitou um pouco antes de falecer. Dretske sempre insistia que o confiabilismo permitia, o externalismo epistemológico, tinha a virtude de permitir atribuir conhecimento a criaturas que não são capazes de oferecer justificações racionais para suas crenças, o que inclui crianças pequenas e animais não racionais. A criança sabe que a mãe chegou em casa, não tem apenas uma crença verdadeira. O cão sabe onde está a sua tigela de comida, ele tem um bom olfato e uma boa memória. Ele formou a crença de que a comida está em tal lugar usando esses processos. Ele não sabe que processo ele usou, ele nem sabe o que é um processo confiável, ele não tem o conceito de olfato, ele não tem o conceito de crença, ele não tem nada disso e ele não precisa ter. Tá? Então o importante é que o processo seja confiável e não que o sujeito saiba que é, com o que eu praticamente respondi à última pergunta para a prova da tarde. Por que adotar o confiabilismo? Conhecimento é juízo verdadeiro obtido através de processo confiável. Importa em abandonar o princípio de reflexividade. Saber implica saber que se sabe. Como eu creio ter mencionado para vocês, num diálogo de juventude, o Cármides, Platão perguntou, suscitou a questão de se saber implica saber que se sabe. Isso é, se um sujeito sabe, se ele necessariamente, quando ele sabe que sabe. Platão não responde, nem aí, nem em nenhum outro lugar explicitamente essa questão. Mas de Aristóteles em diante ficou muito evidente que a resposta tinha que ser afirmativa. Porque se conhecimento é crença, juízo, opinião verdadeiro, acompanhado de justificação racional, uma justificação racional não é a espécie de coisa que uma pessoa pode ter e não saber que tem. Tá? Se me perguntam que razão eu tenho para acreditar numa coisa, e eu fico de boca aberta e não sei dizer, eu não tenho razão nenhuma. Razão não é a espécie de coisa que eu posso ter sem saber que tenho. Como se eu tenho um dente cariado, mas não sinto dor e não sei que o meu dente está cariado. Razões são pela sua natureza transparentes à consciência. Aqui vale claramente a transparência do conteúdo mental. Razões são por sua natureza transparentes à consciência, mas a confiabilidade dos processos que a gente emprega para formar crenças nem sempre é. E o importante é que então o confiabilismo implica que uma pessoa pode saber sem saber que sabe. E não tem problema nenhum com isso. Tá? Crianças pequenas, animais não humanos, pessoas que não são capazes de articular justificações racionais para suas crenças, nem por isso estão privadas de conhecimento. Essa era, finalmente, a resposta à pergunta, e com isso concluímos essa já prolongada correção da prova. Eu falei muito mais do que vocês precisavam ter falado, como vocês reconhecerão pelas avaliações que eu fiz e pelos comentários na margem de cada prova. E termina aqui o nosso semestre. Eu quero dizer que foi um semestre, apesar de todas as dificuldades, foi um semestre que foi gratificante para mim, porque a reação de vocês ao que eu tive a oferecer nessas condições tão adversas foi gratificante. Vocês tiveram um bom desempenho, de um modo geral, nas provas. As perguntas que eu recebi, tanto pelo YouTube como por e-mails, foram sempre perguntas pertinentes e importantes. E é claro que não é como uma aula presencial, nada pode suprir o encontro olho no olho, a interação viva, o fato do professor não estar obrigado a fazer palestras
mas que ele possa ser interrompido a qualquer momento, que ele possa fazer perguntas, provocando seus alunos a pensarem como responder, que ele possa ser interrompido a qualquer momento. Tudo isso é fundamental e tudo isso faz parte, essa interação direta, esse olho no olho, esse contato pessoal e insubstituível, faz parte de um background, de uma base, de um fundamento imprescindível não imprescindível, estamos prescindindo dele, mas muito importante do processo de ensino-aprendizagem. E é um fundamento que não é apenas intelectual, não se trata apenas de que a comunicação presencial é intelectualmente, do ponto de vista cognitivo, mais vantajosa, mais proveitosa ao aprendizado, mas também existe na relação de ensino-aprendizado um substrato emocional, afetivo. E esse também fica muito prejudicado pelas condições de isolamento em que nós estamos. As nossas vidas afetivas estão sendo duramente sacrificadas pelas condições que nos foram impostas pela pandemia, mas são tempos adversos que a gente tem que enfrentar nas condições em que pode enfrentar. Bola para frente, eu agradeço a escuta generosa que as minhas palavras receberam. Eu recebi mensagens agora, por ocasião do encerramento do ano, com agradecimentos e elogios, muitas vezes, a meu ver, imerecidos. Quando eu recebo elogios, eu sempre lembro de uma parábola do grande dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, no livro Histórias do Sr. Koerner. O Sr. Koerner é uma espécie de Sócrates do século XX, sobre o qual Brecht conta histórias. E são breves historinhas, são pequenos apólogos. Uma delas é intitulada O Elogio, e é mais ou menos assim: ao ouvir que alunos seus, ou ex-alunos seus, o elogiavam, o Sr. Koerner disse: quando os alunos já esqueceram há muito tempo dos erros do professor, ele ainda se lembra vivamente deles. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Continuaremos. A quem interessar possa, no próximo semestre eu vou ministrar a disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 1. E o tema da minha disciplina vai ser uma introdução à filosofia do tempo, tomando como fio condutor, ao contrário do que a gente fez nesse semestre História da Filosofia Contemporânea, aí nós vamos centrar num texto. Nós vamos fazer análise de texto, linha por linha. O fio da meada vai ser um argumento divulgado pela primeira vez na forma de artigo em 1908, depois ampliado como um capítulo de livro, pelo filósofo britânico John McTaggart. O artigo em 1908 se intitulava A Irrealidade do Tempo. O que McTaggart apresenta ali é um argumento para estabelecer uma tese profundamente escandalosa e ofensiva ao senso comum, a saber que o tempo é irreal, que de fato não existe tempo, que a passagem do tempo é uma ilusão. O problema com o argumento de McTaggart, que foi negligenciado durante muito tempo e que hoje em dia é a pedra fundamental, aliás, nos últimos 50 anos foi a pedra fundamental de tudo que se fez em filosofia do tempo. A filosofia do tempo, como se faz hoje, tem a sua pedra fundamental em McTaggart. Por quê? McTaggart produz um argumento poderosíssimo em favor de uma conclusão que quase ninguém está disposto a aceitar. Ela é violentamente contra-intuitiva. No entanto, o argumento parece válido, não é, se for uma falácia, deve ser uma falácia muito sutil. Ele tem a forma extensiva de um modus ponens simples e válido, e ele parte de premissas que são perfeitamente razoáveis. Então, você tem um argumento que tudo indica que é válido, e nenhuma das premissas é claramente falsa. Qual é o problema? Nós vamos ver que reações ao argumento de McTaggart definiram o mapa inteiro do que é, nos nossos dias, a filosofia do tempo. Então eu vou terminar apresentando o que é a filosofia do tempo hoje, em 2020, ou estaremos já em 2021, embora se trate do segundo semestre letivo de 2020, que começa em janeiro de 2021, o que é a filosofia do tempo, a partir desse texto fundamental de John McTaggart, Ellis McTaggart, esse era o nome completo dele. Isso a quem interessar possa, fica dada essa notícia aqui.
E chegamos, portanto, finalmente ao fim do semestre. Mais uma vez, agradeço a atenção, a receptividade que as minhas aulas encontraram. Vamos vivendo como é possível viver, nas dificuldades que todos nós estamos enfrentando, com todas as aflições que a situação nos impõe. E, mais uma vez, aos que ficaram em recuperação, boa sorte. Eu estou confiante que vocês vão sair bem na recuperação e recuperar, portanto, e obter, portanto, um conceito compatível com a avaliação. E a imensa maioria dos que já estão aprovados, boas férias e até alguma outra ocasião futura. Tudo de bom para vocês. Tchau.